Eu falei em outra exibição, dias atrás, sobre que um profissional de recursos humanos, enquanto competência, ele não tinha que ser só aquela pessoa que gosta de trabalhar com as outras pessoas. Longe disso. Dessa vez eu resolvi desenvolver um pouco que competências centrais são estas que fazem com que um trabalhador na área de recursos humanos se destaque dos outros. Bom, então eu entendo que são 5 competências centrais. E eu vou descrevê-las resumidamente. Bom, a primeira, ele tem que ser um observador atento e crítico dos ambientes de trabalho. Sem essa visão atenta e crítica ao ambiente de trabalho e aos espaços onde a empresa está, ele não terá músculos para reagir em face de mudanças seguras que ocorrerão nesse ambiente. Então, ter atenção com o ambiente propriamente dito, ter esse olhar, ele é fundamental. Outra competência, a segunda competência, seria não discriminar pessoas e grupos. A discriminação, ela empobrece as pessoas, em todos os sentidos, principalmente o profissional de recursos humanos, que na busca de outras pessoas, ele não pode ter uma visão limitadora, ele não pode ter uma visão simplificadora, ele tem que estar aberto não só às mudanças sociais, humanas e de costumes do ambiente em que ele está, mas também ele tem que estar aberto às outras pessoas, né? E às pessoas diferentes. A terceira competência é ser um leitor voraz. Ele tem que ler muito, tem que entender, ele tem que ler sobre diversas áreas para que ele possa ter uma polivisão das coisas. Ele não precisa ter uma visão aprofundada das coisas, mas ele tem que ter uma visão superficial das coisas que cercam o fazer dele. A terceira, ele deve ser gentil com todo mundo, educado. É tão triste, é tão desagradável uma pessoa pouco cortês, pouco educada, pouco gentil com os outros. Bom, a outra competência, ele deve compreender e saber que o conhecimento, assim como o sucesso, ele é perecível. Então, como ele é perecível, ele tem que ter sempre reciclado, porque, como eu falei, há mudanças, há mutabilidade, e essas mudanças criam novas controvérsias. Competência técnica, ele tem que possuir, claro, né? Não é admissível que uma pessoa não tenha competência técnica naquilo que ele faz. E, por último, ele deve entender que a cultura, esse é o último, na verdade eu falei que eram 5 competências, mas na verdade são 6. A sexta competência está ligada à cultura. Ele tem que entender que a cultura é algo que pode ser mexido, pode e deve ser mexido. A cultura ela tem que ser mexida porque o mundo ele muda. Então a cultura ela deve se ajustar ao mundo. Você não deve criar cortes e mutilar a cultura de uma empresa. Porém, essa cultura ela tem que estar afinada às estratégias dessa empresa, tem que estar empoderada, e você tem que saber olhar e respeitar e entender a complexidade que é essa cultura para a gestão de recursos humanos. Se você não fizer isso, se você não tiver esse olhar, essa competência de olhar a cultura, destrinchar a cultura, entender a cultura, localizar fenômenos culturais dentro do seu ambiente de trabalho, você vai ter fortes chances de insucesso, né? Bom, então eu acredito que essas habilidades, elas são habilidades ou competências centrais,
que um profissional de recursos humanos tem que ter. Do contrário, ele fica à metade, né? Por exemplo, se ele for só competente, ele está na metade. Em algumas situações, nem na metade ele está. Se ele for só gentil, ele está na metade, nem na metade ele está, né? Se ele for um cara transformador de cultura, ele está na metade. Se ele for um leitor voraz, ele está na metade. Se ele for um observador atento e crítico da realidade, ele está na metade. Se ele não discriminar, ele está na metade. Enfim, ele só está no todo, no somatório das partes, quando ele tem essas competências somadas. Essas competências somadas dão a esse profissional uma forte capacidade de transformar organizações, fazer com que elas sejam melhores, apesar de que todas as organizações elas sejam como as pessoas, neuróticas, instáveis, complexas. Obrigado, boa tarde, bom trabalho.